texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 25 e do versículo 5. E eu indagava a Deus o que Paulo queria dizer nesse versículo, porque ele estava discutindo com Agripa sobre religião, falando que era fariseu. E Agripa vira para ele e disse: Paulo, tu está querendo me mudar? Paulo, tu está querendo transformar a minha vida? Em poucos minutos, em poucos instantes, Paulo, você vai mudar a minha vida. E foi aqui que o Senhor começou a me dar essa poderosa palavra, que vai transformar a sua vida, que vai transformar a sua existência. Sabe por quê? Porque quando um cristão chega em um lugar aonde a palavra não foi levada, ali há transformação. Quando um cristão chega na casa onde nunca foi levada a palavra do Espírito, a palavra de amor, ali o Senhor começa a transformar. Eu vejo o apóstolo Paulo aqui como um homem cheio da unção, cheio da autoridade, um homem que não se curvava perante de demônios, não tinha problemas, não tinha nada. Veja só, essa semana do dia 15 tivemos a honra de ser consagrado pastor pelo meu ministério. Isso foi de manhã, pastor. Quando foi à tarde, nós fomos para o almoço pastoral lá em Nova Almeida. E nisso os pastores estavam, aquela conversa, vai ver, deu 10 horas da noite, eu tenho que ir embora. Eu estou de ônibus, eu não sou que nem vocês ainda. E peguei meu ônibus e vim embora para casa, desci no ponto. Nisso que eu desci, a uns 10 metros depois, dois rapazes armados colocam a arma na minha cabeça, levam o meu outro anel, levam o meu celular, levam o dinheiro que eu tinha, e eu fui assaltado. Eu falei: Senhor, muito obrigado pela bênção. Cheguei em casa desesperado, falei assim: o Senhor não estava comigo. E nisso o Senhor lá dentro do meu quarto começou a falar: qual é o maior presente, qual é o maior valor que você tem, o que é que você tem dentro da sua casa que vale tanto assim. E eu comecei a observar e comecei a olhar e vi que aquilo que é mais precioso para mim não tinha sido tocado, que era a minha vida. Eu cheguei fraco, eu cheguei abatido, mas eu dobrei o meu joelho no chão e eu olhava para Satanás. Satanás às vezes, com aquele momento, ele pensava em me derrubar. Eu creio que naquela cilada ele falou assim: não, eu não vou deixar ele chegar até o final, eu vou derrubar ele. Amados, mas quando eu dobrei o meu joelho dentro do meu quarto, o Senhor me disse assim: filho, lembra de Paulo? Eu: não, Senhor. O que aconteceu? Paulo, em uma das suas viagens missionárias, Satanás armou um plano para derrubar e conseguiu cambalear Paulo, mas Paulo estava ali como um homem cheio da graça e cheio da fé. E eu disse: Senhor, não estou entendendo. Ele: peraí, você vai entender. Abre a Bíblia no livro de Atos. Eu comecei a escafuchar a Bíblia, comecei a esmiuçar a Bíblia, e de repente eu deparo com uma passagem que Paulo estava ali quando Satanás tentou derrubar Paulo, e num determinado momento Paulo se sentiu fraco, pastor. Paulo se sentiu desanimado. Paulo queria largar tudo pro alto, porque ele não acreditava mais que Deus estava ali com ele. Ele pensou que Deus tinha abandonado, mas ele dobra o seu joelho e começa a orar. E nisso os demônios estão vindo para derrubar, para prender, para matar ele. E ele de repente se levanta. E eu fiz de Paulo as minhas palavras naquela noite. Eu levantei com autoridade, olhei para a cara de Satanás: Satanás, aqui você não toca, porque fraco eu estava antes de orar, porque depois que eu orei, tudo eu posso naquele que me fortalece. Nessa noite, toma posse das palavras de Paulo na sua vida, e você vai poder tudo. Nessa noite o Senhor quer transformar a sua história. Você acredita nisso? O Senhor quer reescrever o capítulo da sua história. Você até hoje só viu desgosto na sua vida. Até hoje você só viu as pessoas falando mal de ti. Até hoje você só viu o trabalho que você entra, você sai. Mas o Senhor quer mudar a sua história hoje. Porque dentro do capítulo 26 e no versículo 5, eu entendo aqui que ele não estava falando de religião placa. Ele não estava falando de seitas lançadas para os santos, não. Ele estava falando de costumes. Ele estava falando de coisas que precisam ser quebradas em nós. E eu fui tentar olhar a Bíblia Sagrada e rápido, olhando a Bíblia aqui, fui lá no livro de João. João capítulo 2. Tem Bíblia aí? Abra comigo. João capítulo 2. Olha o que o Senhor me deu. O Senhor quer transformar a sua existência aqui hoje. O Senhor vai quebrar todas as etiquetas do mal que tinha na sua vida. O reino do inferno hoje cai por terra. João capítulo 2, só no versículo 7. Amém? Diz assim: Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas, e eles encheram totalmente. No versículo 8, então ele determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele quebra um grande protocolo da nação judaica, pastor. Porque aquelas talhas de água não eram para ser transformadas em vinho. Aquelas talhas de água, sabe para que era? Era para quando um visitante chegava numa festa judaica, ele tinha que se lavar, ele tinha que se purificar das imundícias lá de fora. Um judeu não entrava na casa de outro judeu se não lavasse os pés, se não lavasse as mãos, se não purificasse. Mas Jesus estava ali e algo diferente aconteceu. Repita comigo: Jesus estava ali. Jesus estava ali.
O mesmo Jesus que estava lá no passado está aqui hoje do seu lado. Ele está aí. Ele quer transformar a sua vida. E o Senhor naquela noite ele fez algo interessante. Ele disse assim: pegai todas as talhas de água, pegai tudo, não deixai nenhuma para trás, e trazei até mim. O Senhor naquela noite transformou aquela água em vinho. Eu vejo aqui uma grande quebra de protocolo do Senhor nessa mensagem. Eu vejo o Senhor quebrando ali as etiquetas de uma nação. Um povo que vivia embaixo de uma religião e de um costume. Um povo que não entrava na casa do outro sem lavar, sem purificar. E aí o que acontece? O nosso Jesus transformou a água em vinho. Como é que o povo ia se purificar? Como é que o povo ia se lavar? A água tinha acabado. Mas Jesus, quando entra, ele entra para mudar. Está preparado para a mudança de vida de Jesus em sua história? Você está preparado porque Jesus vai fazer? Ele não vai só mudar, ele vai sacudir a sua vida. Ele vai colocar os seus inimigos de cabeça para baixo, vai se suspender, vai quebrar todos os laços do diabo na sua frente. O Senhor vai transformar, vai fazer o que fez com aquela nação de Israel. Porque quando Jesus transformou a água em vinho, a água acabou, não tinha mais como eles lavarem. Você está entendendo? Quem está entendendo a mensagem? Diga: eu estou entendendo. Porque ali, aquela água era para purificar. E o Senhor estava mostrando que homem e água não purifica. A água material é que não purifica. Ele estava mostrando o seguinte: ei, o único que pode purificar sou eu. Deixai vir a mim vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Essa noite, Ele quer quebrar essa existência na sua vida. Sabe que protocolos são esses? O protocolo do não consigo, o protocolo do eu nunca vou chegar lá, o protocolo da minha família não é feliz, o protocolo sabe qual é? O nome no SPC. Em nome de Jesus, cai por terra hoje. O Senhor levanta hoje. O Senhor vai quebrar hoje essa existência. Satanás vai permanecer na sua frente. Aonde ele entra, o demônio não fica. Satanás tem que sair. Ele vai fazer o que fez lá dentro. Ele disse: não, a verdadeira água que purifica está aqui, sou eu. A verdadeira água saiu de lá de cima e mostrou para aquela nação toda que aquela água não podia fazer nada. Quem podia era ele. Você está entendendo? O Senhor vai transformar a sua vida de água para o vinho. Quem olhava para você com o olhar de esquerda, da direita, dizendo para você que é um crente mesquinho, dizendo que você é um crente que não prospera, a partir de hoje tu não aceitará a palavra negativa na sua vida. Glória a Deus. Você não vai aceitar. Você vai pegar essas pessoas que falam isso e vai orar por elas, e eles vão ter que se ver com o meu mestre lá em cima. Porque a minha Bíblia diz: ai daquele que toca no ungido de Deus. É tocar no ungido de Deus e vai se ver com Jeová. A espada daquele anjo está preparada. Lembra daquele anjo que estava com a espada apontada para Jerusalém e Davi correu e se fez voltar? Eu vejo esse anjo apontado para os teus inimigos. Eu vejo esse anjo apontado, sabe para quê? Para a tua finança, para o demônio que rouba a tua finança. Eu vejo esse anjo apontado para a tua doença que o médico disse que não tem cura. Eu vejo esse anjo apontado para o vagabundo que está ameaçando o teu filho. Eu vejo esse anjo apontado com a espada, sabe para quê? Para a tua família que te critica. Ou eles mudam, o Senhor vai mudar a existência deles. E é uma subida. O Senhor vai transformar a sua vida. Repita comigo assim: eu. Não, todo mundo. Eu. A partir de hoje, não aceitarei afronta. Nem de diabo, nem de demônio, nem de homem. Porque quem está comigo é maior do que eles todos. Junta com um grito de glória a Deus e aplauda o Rei Jesus nessa noite, porque Ele está aqui. Ele merece toda a honra e toda a glória. O Senhor entrou naquela nação e quebrou tudo, transformou a água em vinho e acabou. O Senhor vai fazer isso na sua vida. Glória a Deus. Eu vejo isso aqui. Aleluia. Eu vejo o Senhor fazendo a mesma coisa que fez aquele casamento. Aquele casamento todo mundo tinha que se lavar. O Senhor disse: não, eu vou entrar e vou mudar tudo. Um homem só. Um homem mudou a tradição da nação toda. O Senhor precisa de você. De você para mudar a história da sua família. Aleluia. O Senhor não depende, sua família não depende mais de ninguém, depende de você. Dobra o seu joelho no chão, faça que nem João. Na ilha de Pátimo não tinha saída para um lado nem para o outro. E Ele nos dá um ensino: dobra o joelho, pastor. E uma janela se abriu no céu. E quem é que veio ao encontro com Ele? O Mestre Jesus. E Ele nessa noite está aqui. Ele nessa noite veio marcar um encontro contigo. Ele nessa noite vai fazer o que fez com aquele homem na beira do tanque de Betesda. Há 38 anos que não recebeu milagre. Há 38 anos que não achava ninguém lá. Mas um dia Jesus passou por lá e disse: ei,